A paz do Senhor, meus irmãos. Graças dou por mais uma oportunidade que Ele concede não só a mim, mas a todos nós, convidando o Espírito Santo para que possa estar conosco também. Já quero convidar vocês para abrir o livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, que fala assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurar nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém, meus irmãos. Nesta carta de Filipenses, Paulo fala aos irmãos sobre a obediência da palavra de Deus. Ele fala para os irmãos que, tanto na presença quanto mais na ausência, de desenvolvermos a nossa salvação. Ele falava para os irmãos de aprender a desenvolver a salvação em Cristo Jesus. E uma vez que eu e você temos aceitado o nosso Senhor Salvador Jesus, nós temos que buscar realmente o desenvolvimento espiritual através de Cristo Jesus, tendo comunhão com Deus, com temor e tremor. E a gente tem que entender que Deus trata cada um de nós de um modo singular. Lembrando, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele nos testa, nos prova. Então, há situações que Ele faz permitir em nossa vida, nas adversidades da nossa vida, vir tribulações para o desenvolvimento, para o crescimento espiritual, para nós amadurecermos com Ele, para Ele vem nos ensinando a compreendermos como funciona o mundo espiritual e como devemos agir no mundo físico. É pela palavra que a gente tem que viver, lendo e obedecendo. E na prática, na obediência da prática, praticando e ouvindo o que o Senhor Deus fala, quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Quando você tem uma relação com Deus, com o Espírito Santo, você fica sensível, você fica com os ouvidos aguçados, você começa a ter a visão aberta, você começa a ter sonhos. Deus fala com você através da palavra. Você vai compreendendo, vai discernindo a verdade e a mentira. Ele vai dando a você instruções. Ele vai fazendo você a passar por uma situação, por algo que você nem espera, na verdade, né, irmão? Mas ele vai e põe você em uma prova, né? É claro, você tem o Senhor Deus, que é o teu auxílio, que é o orientador, que ele não desampara. Então ele vai fazer que você amadureça em uma área na vida que precisa você passar, para que você tenha estrutura espiritual, para que você venha suportar as adversidades futuras que virão na vida do crente, na nossa vida. Então, assim, Ele efetua segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Nós sabemos, meus irmãos, que a murmuração é
o louvor a Satanás, a adoração a Satanás. E as contendas dá brecha ao inimigo de situações que você não espera e acaba acontecendo. Mas, como diz a palavra do Senhor, que temos que ser vigilantes em tudo. Pedir ajuda a Deus que nos ajuda a observar, sendo vigilante das coisas, seja em casa, seja na igreja, principalmente entre os irmãos, que é onde o corpo sofre mais, o crente sofre mais. É porque Satanás quer ver que haja contenda entre os irmãos, que haja discórdia, que um fica pensando mal do outro. É tudo isso que o inimigo quer que a gente tenha. Então a gente não pode ter, porque se a gente tem, a gente está correndo o risco de perder a nossa salvação, meus irmãos. Amém? Então, se há alguma coisa que impede, recorre ao Senhor Deus, pede perdão, e a gente tem que nos esforçar a perdoar uns aos outros e amar uns aos outros. Infelizmente, o amor dos crentes no mundo, posso dizer assim, não estou dizendo todos os crentes, mas o amor de muitos tem se esfriado. Se a gente não buscar Deus em primeiro lugar, o reino dele, de poder pedir a ele que derrama o amor dele, que derrama a paz, a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se não pedir ao Senhor essas qualidades da parte dele, nós vamos se tornar que nem gelo frio, né? Não podemos ser assim, mas que possa queimar no nosso coração o amor de Deus, para que não só amamos a Deus, como também temos que amar o nosso próximo, irmãos. Então, por isso que Paulo continua falando aqui, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus e inculpáveis. Inculpáveis quer dizer que sem culpa, no meio de uma geração corrompida e pervertida, entre a qual resplandeceis como astros no luzeiro. O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, é que nós temos que estar diante do Senhor irrepreensível, puro, santo, inculpável, sem culpa nenhuma, no meio de uma geração corrompida. Porque tem muitos crentes corrompidos, muitos crentes que se diz crentes, mas no mundo espiritual nem vestes espirituais têm, e quando têm estão em pecados. Então a gente tem que ter cuidado com isso, meus irmãos. A gente tem que ter cuidado como é que você está vivendo a sua vida, porque sabemos que Jesus a qualquer momento virá buscar uma igreja, mas uma igreja santa, sem mácula, irrepreensível. Então ele fala aqui, né, que não temos que estar no meio de uma geração corrompida e perversa. Não só, como eu falei, né, dos crentes rebeldes, como também dos que estão no mundo. A gente não pode estar se misturando com eles, para nós nos corrompermos. Então ele está falando isso, mas que nós sejamos luzeiro neste mundo, porque a gente vê, meus irmãos, entenda uma coisa, a gente está nesse mundo, a gente vê o dia passando, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha, mas por trás desse mundo é um mundo de trevas, e eu e você somos a luz. Eu e você, nós portamos a luz de Deus, a glória de Deus nessas trevas aqui no mundo. Aos nossos olhos físicos a gente não vê, mas se Deus abrisse a cortina agora desse céu aqui e visse a escuridão que existe nesse mundo e os demônios, meu irmão, você ia ficar apavorado. Mas Deus não faz isso. Mas eu quero que você entenda e preste atenção. Temos que abastecer a nossa lamparina do azeite espiritual para que nós sejamos luz, permanecer na luz, sermos luzeiro desse mundo de trevas. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. O que é que ele está falando aqui? O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, que ele fez um trabalho, né, diante do Senhor. Ele realizou aquilo que ele realizou, de ter ensinado os irmãos a palavra que precisava as pessoas entender, reter nelas e praticá-las, né? Praticá-las. E desse modo ele falou que espero que não tenham trabalhado em vão, né?
mas que tenha entendido a palavra de Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Desculpa, meus irmãos, com a zoada aqui dos bichos que tem aqui no sítio onde eu moro. Mas continuamos aqui focados na palavra que o Senhor fala conosco. Bom, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, congratulei-vos e me regozijo com todos vós. Ou seja, que ele quer dizer que ele se alegra, né, no serviço que ele tem feito e no desenvolvimento da fé dos irmãos que ele está falando. E que ele fala de continuar sempre crescendo. A gente tem que crescer na fé, conhecendo a Deus, buscando ao Senhor Deus através de Jesus. E ele fala também, né? E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, assim, ele deu de graça a palavra de Jesus, a mensagem da cruz, falou do reino de Deus. E assim, de graça, os irmãos também têm que se regozijar e ensinar a outros. E não ter rincha, contenda, murmuração, briga, fofoca, enfim, um monte de coisa que é isso que Satanás quer que nas igrejas tenha. Meus irmãos, a gente tem que entender que nos dias de hoje está tendo muito engano em relação ao que a palavra do Senhor está sendo ensinada. Para esses teólogos, esses homens renomados, né, que ensinam a palavra do Senhor e infelizmente ensina superficialmente, um ensino diluído, que não fala sobre arrependimento, que não fala sobre a verdadeira salvação, que não há mudança de fato, só é sensacionalismo, né? Liturgia, é um evangelho emocionalista, mas Deus não busca a aparência, mas corações sinceros diante dele. Então é por isso que ele quer que nós tenhamos esse desenvolvimento espiritual e uma maturidade espiritual com ele. Não sermos meninos mimados, ou só receber da parte de Deus, e a comunhão e o relacionamento com ele. O Senhor Jesus, ele quer ser amigo, ele quer ser nosso amigo. O Espírito Santo, ele quer ser o nosso amigo. Nosso Pai Celestial quer ser nosso amigo, não só pai, mas amigo íntimo. Ele deseja isso de nós. A gente não tem que pensar em buscar só o que ele pode oferecer a nós, mas a viver uma comunhão com ele, a ser íntimos dele. É isso que o Senhor deseja. É claro que as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Quando a gente pedir algo, quando a gente precisa de algo, ele fará por nós. Mas quando a gente abre o nosso coração das coisas que nós vivemos, das coisas que acontecem conosco, ele quer que nós nos deleitamos nele. Ele deseja ouvir isso, falar assim: ó, meu Senhor, hoje foi isso, aquilo que aconteceu comigo. Eu não sei, mas eu sei que tu és onisciente, eu creio no Senhor. Ou porque isso deve ter acontecido. Eu tenho conversado com o Pai Celestial de muitas formas. Eu sei que nem todas as respostas o Senhor nos dá, né? E se dá no momento certo. Mas eu já, quando falava com o Senhor Deus, ele falava comigo através da palavra dele. Tanto através da palavra dele, como do sussurro, de um modo através de mim, né? Pelo sussurro. E a gente tem que estar sensível, como eu tinha dito antes, né? Em relação a ouvir a voz do Senhor. Não confundir com a voz do inimigo ou com as vozes que você, não sei se já tem ouvido. Isso aí eu aprendi a discernir sobre as vozes, né? Mas temos que estar sempre abastecendo a nossa vida íntima com o Senhor, nosso azeite espiritual, para que estejamos bem aguçados. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido. Convido vocês para orar comigo, certo? Bendito Deus e Pai, glorioso nos céus, poderoso, poderoso és tu, meu Pai. Aqui estou, meu Senhor, mais uma vez. Venho diante da tua presença, meu Pai. Venho diante de ti, da tua presença santa, da tua santidade, da tua pureza, sabendo que tu és um Deus santo, meu Pai. Tu és um Deus santo e santificado é o teu nome, Senhor da glória.
Ó Pai bendito, Pai querido, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, Tu és exaltado, Tu és o Deus poderoso, entronizado nos louvores, que é digno, Senhor, de toda a adoração, Pai. Eu invoco o Teu nome, Senhor, para agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, que o Senhor nos dá, meu Pai Celestial. Eu sei que o Senhor quer que nós aprendamos o que o Senhor fala na Tua palavra, que o Senhor quer que a revelação, Pai, venha no nosso coração e entendemos na nossa mente, meu Pai. Ajuda-nos a vencer em nome de Jesus, Deus. Graças te dou, Pai, pela vida, meu Senhor. Graças te dou pelo Teu amor. Graças te dou, Pai, pela Tua bondade. Graças te dou pela graça, favor imerecido, Senhor, mas que através de Jesus concedeu a nós esta graça salvadora, meu Senhor, para sermos resgatados, Senhor, e andarmos na luz como astros em meio às trevas, Senhor, deste mundo tenebroso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luzeiro, a estarmos abastecidos. Atrai nosso coração, atrai-nos para estar sempre na Tua presença. Ó Pai bendito, Deus glorioso, possa perdoar os nossos pecados, meu Pai. Possa perdoar, Senhor, o que nós pensamos. Possa perdoar, meu Pai celestial, as nossas atitudes, as nossas ações. Perdoa as nossas dívidas, Senhor Deus da glória. Perdoa, Senhor, aquilo que nós temos praticado diante de Ti. Temos praticado diante dos Teus olhos aquilo que foi mal, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Sabemos que o sangue de Jesus cobre a multidão de pecados, Pai celestial. Por isso, lava-nos com o sangue de Jesus todos os tipos de pecados, Senhor, que temos feito, até inconscientemente, meu Pai celestial, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai celestial. Ajuda-nos a perdoar, Senhor, também os que temos nos ofendido, Pai. Aqueles que nos têm ofendido, Pai, que ajuda-nos a perdoar eles, Pai. Ó Deus, que tira toda a mágoa, Senhor, de nós, toda a ofensa, Pai, toda a amargura, Pai, todo o rancor, Deus. Tira tudo que não provém de Ti, Pai, que o inimigo quer implantar, Senhor. Tira toda a raiz de amargura, Pai celestial. Tudo, Senhor, dentro do nosso coração, Pai. E que possa, Senhor, em nome de Jesus, sermos curados por Ti. Derrama o Teu bálsamo espiritual, Senhor. Cura-nos, Pai, no nome de Jesus, Deus. Que Teu povo possa entender, Pai celestial, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus, Pai, que renova, Senhor. Pai, que Teu povo possa entender que depressão não é procedido do Senhor, mas do diabo, Senhor. Que Ele coloca na pessoa depressão para deixar a pessoa com a sua alma abatida, para deixar doente, Senhor. Ó Deus amado, que o Teu filho, a Tua filha, que os meus irmãos, Pai, entenda, Senhor, e que possa se posicionar e repreender isto, Senhor. Ó Deus, desperta o Teu povo, meu Pai. Desperta-nos a cada dia do engano de Satanás, da forma sutil que ele engana-nos, Senhor. Não deixa, meu Senhor, mas ajuda-nos, ó Pai, a discernir, Senhor da glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, a discernir, Pai. Ajuda-nos a desenvolver, Pai, a crescer, Pai, espiritualmente. Ajuda-nos a ser maduros, Pai celestial. Ajuda-nos a lutar, Senhor, pela oração, repreendendo o inimigo, Senhor. Ajuda-nos, Pai celestial, que possa colocar o Teu amor, que lança fora todo medo, Pai celestial. Deus poderoso e santo, não deixa, meu Senhor da glória, que o medo venha apoderar, Senhor, de nós, Pai, mas que com Teu amor faz lançar todo o medo, Senhor, caindo por terra, Pai, para que possamos, Deus amado, Deus poderoso, em nome de Jesus, sermos soldados, Senhor, ousados, Pai, soldados, Pai celestial, ousados em oração, Pai.
para lutar contra as hostias malignas nesse mundo tenebroso, Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, capacitando pela Tua palavra para orarmos, Senhor, dia por dia, Senhor, para sermos no mundo espiritual, Senhor, maduros, com autoridade, Pai Celestial, fazendo bater em retirada ao inimigo, Senhor, o adversário, Pai Celestial. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos, Pai. Sei que o Senhor tem desejo de dar-nos estratégias, Senhor, de sermos o valente do Senhor, o soldado valente, Pai Celestial. Ó, amado Pai poderoso, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Tem tantos crentes medrosos, Pai Celestial, mas que o Senhor possa, Pai, levantá-los, Senhor. Tem tantos crentes, Pai Celestial, que se diz crente, mas não é um soldado crente no mundo espiritual, Pai. Que nem as armaduras não tem, Pai Celestial. Misericórdia, Deus. Que possa despertar, Senhor, a mente, o coração, Pai, para que ele possa entender o mundo espiritual e ver a situação que ele está, meu Senhor. Ó Deus amado, Deus poderoso, é no nome de Jesus que possa nos ajudar. Reveste-nos, Senhor, com a armadura do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a termos a nossa armadura. Que possamos recuperar a nossa armadura. Que o Senhor possa renovar as armaduras que o Senhor tem concedido, Pai. Que o Senhor concede a nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Capacita o nosso espírito, Pai, Deus poderoso. Capacita-nos, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, é martelo, Pai Celestial, que nos trata, que nos amadurece para vencermos, Senhor, as adversidades, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, Pai. Mas o Senhor é que está conosco, o nosso general de guerra, meu Pai, nessas pelejas da vida que vivemos, Pai, seja na nossa casa, nos familiares, Pai, seja no trabalho, Pai Celestial, seja em uma situação difícil que é impossível, Pai Celestial. Ó Deus amado, Deus poderoso, ajuda-nos, Senhor, a vencer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor, Pai, quer nos dar a estratégia, Senhor, para que possamos lutar, Pai Celestial, para a glória do Teu nome, Pai. E a vitória é que vem do Senhor, Pai bendito e Deus poderoso. Ó Pai querido, é no nome de Jesus. Ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a vencer, Pai, orando. Ajuda-nos a vencer a jejuar. Ajuda-nos a vencer, meu Pai celestial, a louvar, a Te adorar, a cantar hinos espirituais, a cantar o louvor que é digno de receber, Pai. A pôr no nosso coração palavras espontâneas para Te adorar, meu Pai celestial, para Te engrandecer, Pai. Fazer o inimigo ficar furioso, Senhor Deus, em meio às situações difíceis da nossa vida, Pai, para que a Tua presença possa estar conosco, para permanecer, Senhor, a Tua presença em nós. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Pai celestial. Mais uma vez, perdoa, Senhor, se temos murmurado contra nós, seu irmão, Pai, contra o Senhor, Pai celestial. Perdoa-nos, Senhor, Deus amado, Deus bendito. Eu sei que não lhe agrada, Senhor, o corpo, os irmãos, Pai celestial, estarem em contenda, murmurando um com o outro, Pai celestial, estar em fofoca, Pai celestial, falar, dizendo um disse-me disse, Senhor, tendo maus pensamentos com o outro, Pai. Deus amado, tira isso de nós, Pai celestial, mas ajuda-nos a avançar, ajuda-nos a prosperar, ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação, Pai, ajuda-nos a dar fruto para Ti, para a glória do Teu nome, Deus. Liberta-nos, Pai bendito, Senhor da glória, liberta-nos, Pai bendito, Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos, Senhor Deus amado, ser como um cristal transparente, meu Senhor, para brilhar, Senhor, em meio às trevas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus amado. Prepara-nos, Senhor da glória, dia por dia, Senhor.
Prepara-nos, Deus bendito, dia por dia, porque sabemos que em breve Jesus virá buscar-nos, Senhor, uma igreja irrepreensível, uma igreja, Senhor, pura e santa, Pai. Pai, não queremos, Senhor, estar distraído, não queremos estar desapercebido, mas ajuda-nos a estar atento dia por dia, a viver para o Senhor como se fosse o último dia desta vida, Pai. Abasteça, Senhor, as nossas lamparinas espirituais do azeite espiritual do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos, Senhor, como tocha, Pai Celestial, do fogo do Teu Espírito Santo, Deus. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Que esta carne possa entender que este mundo que esta carne possa entender que este mundo é passageiro, que não temos que viver as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Ó Pai Celestial, ajuda-nos para que possamos permanecer na Tua presença, de sentir a presença do Senhor, de sentir o céu na nossa vida, Pai Celestial. Atrai todos os dias, Pai, a nossa vida para Ti, mesmo estando na terra, mas poder sentir o reino, Senhor, em nós, Pai Celestial. Rouba caladaiaraçô, badaiaraxê, manaiararequebe, babaralaiaraçô. Ó Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, é muitos crentes que estão enganados, Senhor, sabe? É muitos crentes que estão enganados, Pai Celestial, acreditando, meu Senhor, que Jesus virá buscar, Pai, a igreja antes da tribulação ou da grande tribulação. Mas esses crentes estão equivocados, Senhor. O próprio Senhor Jesus falou que nós iremos passar pelo fogo da perseguição, que iremos passar pela peneira do Senhor para testar nossa fé, para testar se nós realmente amamos a Ti, para sabermos se realmente estaremos com o Senhor até o final. Mas eu te peço, Deus amado, Deus poderoso e santo, ajuda-nos, Senhor, para que os Teus filhos não venham sofrer abalos espiritual, Pai, para que eles não venham desfalecer, Senhor, naquele dia quando aconteceu o grande caos, Pai. Acontecer, Pai, de eles ver o anticristo verdadeiramente reinando, Senhor. Porque muitos acreditam que já estamos nos 7 anos, mas ainda não é os 7 anos da tribulação. Mas em breve virá acontecer. Antes que primeiro aconteça a repentina destruição. Ó Pai, Deus poderoso, Deus poderoso e santo, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai Deus poderoso, liberta-nos, Senhor, do engano, liberta do falso ensinamento, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que possamos estar observando de fato as coisas e o Senhor falando conosco e não ouvindo vozes humanas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, para nós andarmos em santidade, Pai, para estarmos alinhados, Senhor, à Tua vontade perfeita, Pai. Queremos ser santo como Tu és, Deus. Refletir a glória do Senhor, com os nossos rostos descobertos, Pai, sendo transformados de glória em glória. Queremos olhar para Ti, Jesus, para a cruz, e para a cruz é que temos que ir, sofrendo, mas é nesse caminho que temos que ir, porque o Senhor sofreu por nós, então temos que também sofrer, porque ninguém é melhor do que ninguém, nem quando os cristãos primitivos que andavam com temor e tremor, Pai, eles foram perseguidos, e não vai fazer muita diferença nos dias de hoje, porque a perseguição já começou, só não está mundialmente, mas isso virá a acontecer mundialmente. Por isso que tem muitos crentes, Pai, que pensam que vão ser arrebatados antes da grande tribulação, não sabendo eles que irão sofrer a perseguição. Mas acorda, Senhor, aqueles que dormem, em nome de Jesus, Pai. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos de todos os nossos pecados, Pai.
Refina-nos, Senhor, constantemente, Pai Celestial. Refina-nos constantemente, Senhor da glória. Ó Pai bendito, Deus poderoso, no nome de Jesus, venha libertar nossos entes queridos também, Pai Celestial. Venha libertar nossos entes queridos também, Pai. Que o Senhor possa tocar nos seus corações, Deus. Que o Senhor possa, Pai, trazer salvação para eles, Pai. Que eles possam acordar, Senhor. Possa até ter entes queridos, crentes, Pai Celestial, que estão vivendo para o Senhor, mas possa ser cristão em algum erro, Senhor, alguma falta, Pai. Ajuda-os, Senhor. Ajusta eles, Pai. Ajuda para que possa consertar suas vidas, Senhor, enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus bendito, Deus poderoso, possa também visitar as famílias, crentes e não crentes, Pai Celestial. Que possa restaurar as famílias crentes, Pai Celestial. Se o Senhor vê, Pai, que está em condições deplorantes, Pai, que não consegue, Senhor, ajustar as coisas, Pai, que o marido briga com a sua esposa, que sua esposa briga com seu marido, dando brecha ao inimigo, Pai. Repreenda a fúria do inimigo, Senhor. Repreenda o inimigo que está fazendo gerar contenda na vida do casal, Pai. Na vida do lar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, repreenda. E que eles possam sentir a Tua presença e temer a Ti, tremer diante de Ti. E se voltar para Ti, Senhor, para se arrepender, Pai. E pedir conselho a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que possa salvar as famílias não crentes, Pai Celestial. Que possa estabelecer, Pai, o Teu reino nesses lares, Pai, de famílias não crentes, Deus, em nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus, Pai. Também eu te peço, Senhor, que possa curar, Senhor, os que estão enfermos no leito de cama, nos hospitais, Pai. Também em casa, Senhor, possa ser que tem muitos que estão doentes, Pai, possa curar, Pai, em nome de Jesus, Deus. E a Tua palavra, Senhor, poder chegar aos 4 cantos do Brasil, Pai, aos 4 cantos do planeta Terra, meu Senhor da glória. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará, Pai. Também peço, Senhor, que possa nos abençoar neste mais um proceder de dia, Pai, que o Senhor concede a nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que possa derramar o Teu amor, Pai, que possa derramar a Tua paz, Deus, que possa derramar a Tua alegria, Pai, que o Senhor possa nos dar ânimo, força, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai Celestial. Ajuda-nos a vencer, Senhor, neste mais um dia que o Senhor permite nós vivermos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai bendito, Deus eterno, Deus de graça e Deus de poder. É em nome de Jesus, Senhor, que possa nos abençoar com todas as sortes de bênção no mundo espiritual, Pai. Abençoa-nos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, meu Pai. Protege-nos, Senhor, protege-nos das garras do inimigo, Pai Celestial. Protege das astúcias ciladas, das tentações, Pai. Livra-nos, Senhor, do mal, Pai Celestial. Livra, Senhor, de tudo que o inimigo tem feito e realizado, Pai, para querer pegar-nos nas emboscadas espirituais e querer que nós caiamos, Pai. Não permita, meu Senhor Deus, mais que seja desfeito, que seja destruído, Pai Celestial, e o inimigo batendo em retirada. Opera Teu poder, Senhor da glória. Opera Teu poder, Deus Pai poderoso. Ainda que o Senhor não nos tira do mundo, mas livra-nos do mal, como diz o nosso amado Jesus, Pai. E assim a vitória é certa para o Teu povo, no nome do amado Senhor Jesus, para a glória do Senhor, no nome santo maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Este foi mais um vídeo que Deus concedeu para que nós entendamos a Sua palavra, a Sua mensagem, o que Ele quer falar para conosco. Convido vocês para que possa curtir aqui o canal, aliás, curtir o vídeo, né? E inscrever-se no canal, quer dizer, e ativar o sininho para receber novos vídeos, meus irmãos. Amém. Obrigado e ficam todos na santa paz do Senhor Jesus.